Aí. Tá barato no Festival dos Grandes Formatos. Ó, atenção, daqui a pouco nós vamos falar do Cruzeiro dos preparativos. Ontem à noite o Atlético comunicou que o contrato do Vitor não seria renovado, né? Então deixa de ser diretor de futebol do clube. Nós temos a nota aí, inclusive está no telão. Vitor Baggio não seguirá como diretor de futebol do Atlético, com contrato até 31 de dezembro. O ídolo, após conversa com Rafael Menin e Paulo Brax, entendeu que não deveria abrir possibilidade de renovação e continuidade do trabalho. O Atlético agradece imensamente ao eterno goleiro Vitor e a toda a dedicação no período à frente da gestão e diretoria de futebol, desejando muito sucesso em sua vida profissional, pessoal profissional. E tem também a declaração do Vitor, que ele foi às redes sociais e se posicionou também. Inclusive está destacado aí, né? Após quase 14 anos de dedicação ao clube que me deu a oportunidade de escrever as histórias profissionais mais bonitas da minha carreira, chegou a hora de um até breve. Juntos passamos por muitos momentos marcantes, vitórias, classificações, títulos épicos, passamos também por alguns momentos difíceis que são inerentes ao futebol e esses sempre foram enfrentados com coragem, dedicação, trabalho e lealdade. Depois ele segue falando aí, muito homenageado por todos, né? Jogadores, torcedores, afinal de contas uma coisa não apaga a outra. O que esse cara tem na história do Atlético, nada e nem ninguém vai apagar. E é jamais. Esse cara moldou caráter de torcedor. Pô. Esse cara fez uma transformação como goleiro. Esse cara fez uma transformação no meio da torcida do Atlético, que foi um negócio espetacular. Porque naquele momento, contra o Riascos, era ele, a bola e o atacante. A gente fala estava nas mãos, mas esteve no pé esquerdo dele. Então, ninguém apaga. E eu lamento muito que tenham entregado para ele um cargo, imaginando que ele poderia conseguir, não tendo nenhum, não vou dizer nenhum, mas pouquíssimos critérios, pouquíssimas características que davam a ele uma condição de exercer essa função. Talvez ele possa trabalhar em outras coisas dentro do futebol, mas como diretor, não. E a estada dele no Atlético como diretor provou isso. Então o Vitor sai. Ontem eu citei aqui o Marcelo Paz. Tem gente do Atlético que acha muito interessante o nome do Marcelo Paz. O Fortaleza caiu, eu acho que tem uma questão de honra aí de querer devolver o Fortaleza à primeira divisão e etc e tal, mas uma boa proposta. Eu duvido que o Marcelo Paz diga não. Então acho que seria um ótimo nome para caminhar ao lado do Paulo Brax. O Paulo Brax vai ser mantido, né? O Thiago até apurou isso aí. O Paulo Brax então permanece. Há uma pressão muito grande do torcedor contra a permanência do Paulo Brax, né, galera? Eu vejo essa saída do Vitor até uma coisa natural por toda a temporada, por todo os resultados do Atlético, pelo que a gente vê nas redes sociais, pelo que o torcedor se manifestou nos protestos. Boa sorte ao Vitor, a torcida do Atlético é eternamente grata por tudo que ele fez como jogador, como goleiro, como ídolo, né? Isso não vai ser apagado de maneira nenhuma da história do Atlético, que ele tenha, né, sucesso aí numa nova jornada. Agora, eu quero deixar uma coisa clara aqui, o Vitor é uma peça na engrenagem, não quer dizer que o Vitor saiu, que o problema do Atlético está resolvido. Longe disso. Acho que o Vitor, inclusive, eu acho que ele deveria sair, já existia um desgaste, né, dessa situação dele ali, nesse cargo, mas não acho que só simplesmente o Vitor saiu, mudou, resolveu o problema, não é isso. Tem que acontecer várias outras situações, mudança, inclusive, na maneira de gerir o clube, de processos, a gente já falou sobre isso aqui, no aspecto de contratações, entre outras situações. Agora, eu não acho que o Atlético precisa de ter alguém para o lugar do Vitor. Eu acho que o Atlético, inclusive, já tinha o excesso de pessoas para fazer as funções ali quando você tinha Vitor e Paulo Brax. Eu acho que o Paulo Brax, para mim, ele consegue fazer esse papel que o Vitor fazia tranquilamente e tocar a vida. Não vejo a necessidade de você. O Atlético já criou um cargo de CSO que não existia, porque antes era gerente e diretor de futebol. Criou, você ainda tem lá o Andreata, que é um coordenador ali, é o gerente de futebol do Sampaoli, que também está ali no vestiário. Tem o Pedro Moreira, que é o gerente de futebol. Eu acho que você vai inflando a estrutura, eu não vejo a necessidade. Eu acho que o Paulo Brax pode desempenhar bem esse papel. Então tem muita gente para fazer pouco, né? Aí é outra história. E o desempenho também é bem abaixo, né? É o que a gente nota. Hoje você está muito bem, viu, Elton Novaes? Então o quê? Muito bem. De também tô achando mais centrado. E de poucas palavras, né? A questão não é o número de palavras. Aqui, suas opiniões, eu estou concordando com ela quase todas. É porque eu de verdade que não dá para concordar. Quer dizer que porque você concorda, ele está correto.
Cara, deixa de ser chato, deixa ele falar. Deixa. Ele tá querendo falar, ele tá falando tão pouco hoje, deixa ele falar. E ele tá indo bem, então deixa. Pois é. Mas é que eu acho Cortou. que... não cortou o raciocínio, não. Não cortou o raciocínio, não. É porque eu ainda acho que o Paulo Brax, ele não tem o tamanho que o Atlético precisa para a função. Eu acho que o Paulo Brax também é outro que a gente vai apontar que ele pode se desenvolver, mas o trabalho que ele tem feito e que ele já fez em outros clubes, pelo que o Atlético busca, não seria ele. E, infelizmente, eu vejo ele, nesse momento, sendo apenas um telhado de vidro para essa gestão que entende muito pouco do riscado que é o futebol. Eu acho que esse pode ser um grande problema para o futuro do Paulo Brax dentro do Atlético. Paulo Brax foi um dos mais criticados pela torcida do Atlético. E de verdade, o que faz ele se tornar o cara para fazer o Atlético diferente na temporada de 2026? O Vitor não foi esse cara suficiente para 24, ali com a saída do Rodrigo também. O Paulo Brax, com a união do Vitor, não foi também essa dupla que fez o Atlético diferente para 2025. O que faz eu acreditar agora, nesse momento, que tendo somente o Paulo Brax, vai ser tão diferente assim? É porque eu não tenho embasamento do Paulo Brax. Você pode pegar os outros clubes que ele trabalhou e o recorte dele no Atlético, ele fazer algo diferente para um Atlético ainda menos endinheirado. Podemos dizer isso? Podemos. Podemos? É um Atlético menos endinheirado para 2026 e o Paulo Brax, com a menor quantidade de dinheiro, vai conseguir fazer um Atlético superior a esse? Então, para mim tem mais dúvidas do que certezas. E agora falando a respeito do Vitor, o Atlético, ele existe, o AC/DC, né? É o antes da canhota e o depois da canhota. O Atlético, então, ele tem uma dívida de gratidão eterna com o Vitor, formou um ídolo, criou um ídolo ali, mas o Vitor, jogador, ele jamais será esquecido. O Vitor, dirigente, esse precisa trabalhar em outros lugares, porque eu falei ontem, e aconteceu ontem mesmo, né? Ontem eu falei a respeito disso, e aconteceu ontem a demissão, a saída, né? O anúncio da saída do Vitor, é que o Vitor, para o cargo, pela importância que o Vitor não tinha ainda a envergadura para pegar e assumir a condição. Então foi um erro do Atlético de imaginar que pelo simples fato de conviver com o Rodrigo Caetano, pegaria por osmose a capacidade de ser um grande gestor de um grande time de futebol. O Paulo Brax permanecendo no clube, se sou dono do clube, se tenho voz ativa dentro do clube, chamaria o Marcelo Paz para uma reunião agora. Chamaria o Marcelo... Eu acho que a esposa do Marcelo Paz, ela é vice-governadora? Vice-governadora. Vice-governadora do estado, né? Ou seja, não vai vir para cá com ele. E ele vai precisar se dedicar ao Atlético. Ele estaria disposto a viver longe da esposa, a viver longe da cidade dele, do estado dele, não sei. Mas eu procuraria o Marcelo Paz. Porque eu acho que o Marcelo Paz, com o Brax, eu acho que pode ser muito importante para o Brax, a experiência do Marcelo Paz em gestão e também, o time dele caiu, mas o time dele é um time, o clube dele caiu, mas é um clube com recursos limitadíssimos, né? Mas vai bater e vai voltar, tá? Para a elite. Agora, a experiência dele como gestor, mas também a vivência dele no futebol, trabalhando, montando um elenco, como ele montou o Fortaleza, agora caiu, mas durante vários anos, ele jogou do meio da tabela para cima com pouco recurso. Então, se eu sou do Atlético, eu procuraria o Marcelo Paz e tentaria trazê-lo para trabalhar ao lado do Paulo Brax. Acho que seria muito importante para o Brax ter um cara do tamanho do Marcelo ao lado dele. Pois não, Thiago? Então, eu ia dizer que sobre o Paulo Brax, nesse momento, eu tô com o Breno, cara. Eu acho que dá para dar uma oportunidade a ele, pelo pouco tempo que ele teve de trabalho no Atlético. O Paulo Brax não foi experimentado, ele não foi testado nesse Atlético da forma que eu considero correta. Ele chega ao Atlético em fevereiro, março, ele já pega uma janela
de janeiro ali, a primeira janela de verão brasileiro, já em andamento. Ele não teve a oportunidade de ele montar o elenco. E aí ele consegue fazer as primeiras contratações na janela de meio de ano. Então, pensando em contratações, pensando em gestão, eu ainda daria uma oportunidade ao Paulo Brax. Ele cometeu erros? Claro que cometeu erros. Mas para mim é um cara que nesse momento é mais capacitado do que o Vitor para atuar no departamento de futebol do Atlético. Então, por isso, eu, Thiago, manteria o Paulo Brax por enquanto. Bom, enquanto diretor de futebol do Atlético, nós temos uma arte que foi feita aqui pelo Gabriel, que mostra os jogadores, o Vitor como diretor de futebol, os jogadores que o Vitor trouxe ao Atlético, né? Então, o Lianco, eu considero o melhor dos zagueiros atleticanos, acho que foi uma ótima contratação. A volta do Alonso ficou para aquele negócio de aquela gratidão eterna, que é uma coisa que o Atlético tem, que tem que acabar, né? Eu achei que foi péssima a volta dele, mas enfim, tem gente que gosta. O Bernard, com o Sampaoli, retomou o futebol perto do que se imaginava, mas perto. Mas aliás, perto não. Quando foi distante anunciado, do que se todo mundo imaginava, apoiou. né? Mas quando ele foi contratado, não houve questionamento, mas quem fechou a vinda dele foi o Caetano. Né? É isso. Não foi especificamente o Vitor. Fausto Vera e Daverson para apagar incêndio. A necessidade fez o Atlético correr ao mercado para trazer um jogador que o Milito conhecia, gostava e bancou. O clube comprou a ideia, foi lá e buscou, mas a vinda dele para cá não rendeu absolutamente nada. Ele nunca foi um cara que... o Fausto Vera tem uma valência que chamou a atenção enquanto esteve no Atlético. E segundo você que está ligando agora, segundo informação até apurada, inclusive eu apurei com uma pessoa do Atlético, o Thiago também apurou, a informação que vem da Argentina é de que de fato estão negociando, inclusive agora, a saída do Fausto Vera para o River. Eu não vou dizer que a vinda do Daverson foi um erro, o erro foi não ter pagado, né, a compra feita. Porque ele foi um jogador que, dentro do que se esperava dele, ele chegou, cumpriu, foi importante para levar o Atlético em 2 finais, etc. e tal. Fez as traquinagens dele aqui. Na Libertadores, na Copa do Brasil, não podia jogar. Infelizmente, né? Verdade. Porque aí da teve que Libertadores, colocar o Fluminense foi Libertadores. Então ele veio, fez o que se esperava dele, não tinha uma expectativa muito maior. A saída do Gemerson, para mim, foi o grande momento do Vitor. Eu discordo. Porque eu achava um zagueiro mediano para ruim, já ele foi um sendo grande muito zagueiro. útil ao time do Gabriel Milito, jogando pela esquerda na defesa. E o Atlético depois tem uma dificuldade muito grande para encontrar um zagueiro pela esquerda. E o Grêmio resolveu um problemão mas dele ele lá. estava sendo útil com o Milito. E o Pedrinho potencializar. foi uma questão mesmo de o jogador queria sair, o Atlético achava o custo-benefício ruim e acabou liberando. Então, poucas movimentações, né? Mas tem mais também do Ivan Roman. Ainda não é uma realidade, um jovem zagueiro, eu até vejo um certo potencial, mas curiosamente... Só tem que pagar, né? A primeira coisa é ter que pagar, né? Aí não é com o Vitor, né? Mas daí o clube tem que pagar, para não ficar queimando o filme no mercado como tem queimado, né? Porque depois de tudo que aconteceu com Cuiabá, com Corinthians, com Botafogo, com Coritiba, aí agora vem também, como é que é o clube dele lá, o chileno lá, Thiago? Palestino. O Palestino, dizer que o Atlético não pagou, né? Então, quer dizer, um absurdo. Pedido do Cuca. Tem gente que gosta. Para mim, um lateral bem mediano, não me gusta. O Patrick tem uma história estranha aqui, né? Estranha. Não joga, depois joga, começa a jogar bem, depois sai do time, a contusão que ninguém... Tem algumas explicações de bastidores. Assim. De bastidores, né? Mas, enfim, foi naquele negócio lá com o Palmeiras. O Gabriel Menino... Dizem que não entrou no negócio, mas também veio e agora... Vai virar moeda de novo, né? De ir pro Grêmio? Vai virar, pelo que está vindo lá do Sul, é que o menino deve virar moeda de troca de novo. Vai pro Grêmio e o Atlético estaria até interessado em Cristaldo. Sabe, se fosse o Vitor, era trocar o menino pelo Edenilson. Entendeu? Que é o último jogador que já passou por aqui. Ou trazer o Pavão de volta. A torcida conhece. O Robert, sinceramente, eu nunca entendi. Nunca entendi a contratação do Robert. Das coisas mais bizarras
essa contratação em definitivo do Robert? Primeiro o Vocês empréstimo, depois ainda contratar em definitivo. Não, mas por empréstimo, ok. É um teste. É porque fez o empréstimo, mas não mostrou nada. Ele não mostrou nada, você vai lá e definitivo. contrata. Você vai Isso aqui muito esquisito mesmo. O Júnior Santos, desde o início eu questionei os valores, absurdamente altos. Esse eu questionei tudo. A qualidade Tudo, também? Tudo. Eu questionei mesmo? tudo. Eu sempre falo do Aurora. Eu tenho 1 ano que eu estou falando do Aurora. 1 ano que eu falo do Aurora. Então aqui, até agora tem se mostrado um erro absurdo, que foi muito caro. E o Coelho, para mim, um acerto. Eu adoro o Coelho, cara. Muito bom. Adoro Acho ele o super Coelho. útil. Adoro o Coelho. Acho um cara muito importante, inclusive para a próxima temporada. Me agrada. Acho que você ter de um lado... O problema é que ele joga do mesmo lado do Dudu, né? O Dudu tá bem, o Coelho volta e aí... Mas o Coelho já jogou dos dois lados, né? O Coelho, tanto no Atlético Paranaense quanto... Tanto o Cuca utilizou ele até de lateral direito. Ele joga tanto na direita quanto na esquerda. Então isso é uma tranquilidade. O São Paulo usa o Rony de lateral direito. Agora tem as saídas aí, Gabriel. Olha lá, agora as saídas. Matheus Mendes. Aí é uma questão do jogador mesmo, né? Vai. Enquanto o Eberson estiver aqui, esquece. Ninguém vai jogar. Ele também estava emprestado, né? Ninguém vai jogar. Você falou que ele está indo para onde? Fortaleza? O Fortaleza fez uma consulta pensando na situação do Matheus Mendes, lembrando que o Atlético ainda é detentor de 50% dos direitos econômicos e que o Alverca não pagou os 200 mil euros que devia ao Atlético pela aquisição de 50% dos direitos econômicos do Matheus Mendes. Então ele pode voltar ao Brasil no ano que vem para defender o Fortaleza. O Atlético teria direito, caso ele chegue em definitivo, a receber o percentual. E o Atlético ainda aguarda o pagamento do Alverca de Portugal para que quite a dívida que tem com o clube. Mariano. Normal, de saída mesmo. Maurício Lemos. Eu olhei aqui para ver quem era. Maurício Lemos. Normal. Nem estava jogando? Não estava jogando. O Fux foi para o Palmeiras. Acho que o Palmeiras vai contratar. Esse eu acho que ele poderia ser útil aqui. Ser útil, né? Eu acho que sim. Mas é curioso, eu olho para o Fux e nunca vejo ele como zagueiro. Vejo ele como volante. Zaratio, vai com Deus. Lesão. Obrigado pelo relevante. Nem joga, Otávio também, acho que... Mas o Otávio fez falta porque demais depois o Atlético precisou. Vargas, Deus o livre. Kardec, Deus o livre. Só uma coisa muito Paulinho, aqui... Eu não posso falar que foi um negócio ruim, foi a maior venda da história do futebol brasileiro. Não tinha como dizer não, um time que não tem dinheiro. Robert, já falamos. E o Batalha, fez falta demais, mas ele quis sair. Segundo o Thiago Fernandes, era ruim. Segundo o Thiago, tem um em qualquer esquina da Argentina. Eu nunca disse. Tem um em qualquer esquina da Argentina. Eu não disse que era ruim, eu disse que todo dia nascem batalhas no mundo. É diferente. Batalhas existem no mundo inteiro. Sempre existiram. Não, todo dia. Batalhas que viraram guerras. Então. Todos os dias nascem um Rodrigo Bataglia no mundo. Todos os dias, gente. Só não apareceu nenhum no Atlético nessa temporada. Mas aí é incompetência da diretoria, né, querido? Não é porque o Rodrigo Bataglia é o jogador mais diferente do mundo. Perguntei agora para uma pessoa do Atlético, menino de saída para o Grêmio, a pessoa disse, não! Que pena. Então não tem nada disso. Tem uma notícia meio boa e meio ruim, né? O Batalha... Sabe aquela história, Thiago Fernandes? Aquela do... Eu tô deitado aqui, me cortou, eu tava desse jeito, que se desculpa, viu, pessoal? Thiago Fernandes, que eu vou falar com o Thiagão. Sabe aquela de 98, aquela Copa de 98, que tinha muita gente que pegava e falava assim, se vocês souberem o que aconteceu na final da Copa de 1998, vocês ficariam enojados. Um dia, se vocês souberem o que aconteceu no intervalo da final da Libertadores de 2024, vocês ficaram enojados. E não foi culpa do Batalha, tá? Não foi culpa do Batalha. Mas o culpado tá indo embora. Não foi culpa do Batalha. Não foi culpa do Batalha. Deixa eu falar aqui. Tá? Foi culpa de quem? Não foi culpa do Batalha. Vai embora, irmão. Não, um dia vocês ficarão enojados. Deixa embora, irmão. Um dia vocês saberão e ficarão enojados. Eu amava o Batalha, cara. O Batalha, jogadoraço como zagueiro, como volante. Olha aqui, deixa eu dar um recado, pode ser? Gente, quando a gente fala em proteção de verdade para o seu carro, atenção, porque esse recado é importante, principalmente para esse período do ano, tá? Eu tenho certeza que você não tem dúvida. A escolha certa é a Proterlink. Eu vou explicar por quê. Nosso associado tem total segurança em proteger o seu bem, porque são mais de 35 mil mineiros que confiam e indicam a Proterlink, inclusive para os seus amigos. Afinal, a proteção é completa, protege contra furto, roubo, colisão, perda total e fenômenos da natureza. E tem carro reserva, tá? E tem muito mais.
Porque é sempre muito bom reforçar que na Proterlink, qualquer motorista habilitado pode dirigir o veículo que você proteger. Isso não aumenta o valor da sua mensalidade. Se o seu carro é de aplicativo ou não, se você vai para a faculdade com ele ou não, da sua casa tem garagem ou não, nada disso faz o negócio ficar mais caro. E outra coisa, não tem burocracia também não, então não perca tempo, porque hoje, apenas hoje, tem uma promoção exclusiva aqui dos Donos da Bola. Não, presta atenção, amanhã já não vai valer, só vale hoje, adesão 0 e o primeiro boleto para 15 de janeiro. Adesão 0, primeiro boleto para 15 de janeiro, então você vai pegar o telefone agora, vai viajar, final de ano agora, viaja protegido, hein? Primeira para 15 de janeiro, 31 91 90 90, 31 91 90 90, chame agora e fale com a Proterlink, feita em Minas, para cuidar de você. Vou para um rápido intervalo, no pique, na volta, Cruzeiro é destaque aqui nos Donos da Bola, até já. Fala galera, boa tarde.